Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você me assiste, né? Pessoal, tô aqui trazendo umas dicas super rápidas sobre notebook Samsung, certo? Eu recebi esse notebook na minha assistência com o seguinte problema: não dava nada, né? Nada. Conectava o carregador, não ligava, nem sequer o LEDzinho aqui verdinho que quando você conecta, né? A fonte ele liga, né? Ele acende, ele nem isso, não estava dando nada, praticamente morto, né? Morto, certo? Ele aqui eu já fiz esse reparo, né? Ele estava aparentemente com dois defeitos, né? E aparentemente são defeitos um pouco até comum. Um deles é bem comum, um pouco estranho, mas bem comum, certo? Esse aqui já está todo ok. Mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma placa igual a dele aqui e vou mostrar na placa exatamente qual foi os problemas e qual foi a solução. Beleza? Vou dar uma ligadinha só para você ver que ele está funcionando, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, vou lá para a bancada com outra placa e vou mostrar para vocês. Beleza? Pronto, pessoal, tá aqui a placa, né? Que aqui é outra placa que eu tenho. Essa aqui era de um notebook de uma cliente que deu problema no processador, certo? E provavelmente aqui esse defeito que deu aqui nessa placa, né, foi porque o cooler parou, né? O cooler parou, ela continuou usando, né, e muito excesso de temperatura acabou danificando aqui o processador. Como a cliente ela tinha muita pressa e muita urgência, eu substituí logo a placa, né? Substituí a placa, porque corre um risco aqui de, mesmo fazendo rebalem, né, não prestar, pode ser o processador realmente queimado, certo? Mas enfim, vamos lá. Pronto, essa placa é igual a daquele do notebook, né? Então vou mostrar para vocês realmente o que foi que eu fiz. Primeiro, o notebook, como eu disse, ele não dava nada. O problema, pessoal, de muitos notebooks Samsung que não dá nada, tá nesses carinha aqui, ó. Nessa placa eles ficam aqui, mas muitos eles podem ficar nessa região aqui, né? Mas geralmente os notebooks Samsung eles têm uns FET chaveadores aqui, ó, de 19 volts, certo? E veja bem, ó, o problema tava nesse da direita aqui, ó. Nessa placa, né, eles são diferentes. Aqui é um 7200 e esse aqui eu esqueci a referência, mas é diferente. Mas pode botar o 7200 que dá certo também, né, porque geralmente são iguais. Enfim, eu retirei, né? Porque aqui ele entra nesse aqui 19 volts, né, faz um chaveamento e passa 19 volts aqui para o outro lado. E não tava passando em torno ali de 700 e poucos milivolts, né? E ele recebe aqui para o chaveamento em torno ali de 23 volts. E não tava também, né? Então, provavelmente vou fazer a medição deles fora da placa, né? Aparentemente não tinha curto nem nada, não havia curto aqui, nada, né? Retirei e vejam só a questão. Testei um, testei o outro, deu tudo beleza, ok. E aí vem uma outra dica, né? Principalmente para quem é técnico, alguma coisa. Eu vejo muitos técnicos testarem, fazerem teste com multímetro digital e testar na escala de diodo. Ele aqui na escala de diodo, os dois estavam tudo bom. Mas eu fui testar na escala de resistência. E quando eu testei, esse da direita aqui, né? Que é esse segundo, apresentou uma variação, uma resistência baixa, se comparado com o outro que estava bom, né? Então, viado, tá com algum problema. E veja só, não estava curto, na escala de diodo ele estava bom, aparentemente bom, né? Mas na escala de resistência eu detectei que havia uma certa resistência que não era normal. Peguei, coloquei um e substituí ele, coloquei outro. A partir disso aí, ao conectar a fonte já acendeu o LEDzinho verde, indicando que a placa já estava energizada, né? Beleza. E eu fui ligar. Ao ligar, né, apresentou ali na fonte assimétrica um consumo de 110, 120 milivolts, coisa que não é normal, né? Então vi que tinha alguma coisa errada. A partir desse ponto, vamos medir as tensões nas bobinas, né? Logicamente que as bobinas principais você vai testar
são essas duas aqui, ou de qualquer outra placa, você pode pegar, que é de 3, 5 volts. Pessoal, geralmente no notebook Samsung eu não recordo de ter pegado algum Samsung, para mim, eu acho que é de todo Samsung, 3, 5 volts só apresenta quando você starta a placa, depois que a placa liga, certo? Então ela não dá 3.3 volts, 5 volts, somente conectando a fonte. Como a placa estava ligando, embora com uma miliamperagem muito baixa, né? Realmente tinha aqui os 5 volts, tinha os 3 volts aqui. Parte aqui para essas bobinas, né? Essa bobina aqui eu esqueci, que ela é responsável, mas aqui ela tem que dar em torno de 900 mV, tava ok. Essa outra aqui, que é a de alimentação da PCH, ela tem que dar 1.05 ou 1.10, tava dando, beleza. Essa aqui também estava dando em torno de 1.12, 1.10, 1.12, ok. Mas nessa aqui não. E na outra aqui, aquilo que eu retirei a outra bobina do VSX Core, eu retirei. Mas não estava dando nem tensão aqui e nem aqui. Ou seja, nem no V-Core e nem no VSX Core. Certo? E aí vem, pessoal, um defeito que é comum nessas placas. Não foi o primeiro que eu peguei com esse problema, né? E muitas vezes é ocasionado por falta de manutenção. Eu acredito que seja só isso, né? E está justamente esse problema relacionado, lembrando, pessoal, não foi o primeiro e nem foi o segundo que eu já peguei, e era exatamente aqui, ó, essa trilha que ela vem aqui, essa, tá vendo essas duas aqui, essa segunda trilha aqui, ó, que ela vem para cá, passa por um pontinho aqui, não sei se vai focar aí, ó. Passa por esse pontinho de solda aqui, aí vem para esse, acho que é um tipo de drivezinho, né? E ela costuma romper sempre aqui, antes ou depois desse ponto. Geralmente é depois desse ponto aqui, ó. Ela rompe mesmo, estoura, né? E aí foi o que eu fiz? Eu fiz um jumpzinho, né? Raspei a trilha, estanhei, coloquei um jumpzinho bem direitinho. Depois disso, liguei, a placa voltou ao seu consumo normal, em torno de 550 a 600 mA, né? As voltagens aqui já se tornaram presentes, né? E conectei o teclado respondeu. E aí eu fiz a montagem, a placa deu vídeo e funcionou normalmente. Como vocês viram no começo, né? Tá lá o notebook funcionando perfeitamente. Beleza? Então essa é a dica que eu dou. E sobre a questão dos FETs, verifique, né? Sempre também na escala de resistência, não somente na escala de diodo, porque nem sempre aqui eles queimam ou entram em curto, né? Geralmente aqui eu já peguei com eles em curto, que quando conecta a fonte assimétrica apresenta um alto consumo, né? É aqui uma variaçãozinha muito pouco, pequena mesmo, mas estava impedindo realmente da placa funcionar corretamente. Tá bom, pessoal? Pois tá bom, fico por aí. Espero que eu ajude aí os colegas, certo? Deus abençoe a todos nós e até a próxima. Valeu!